sou Adriana Crisel, sou psicóloga clínica e fui convidada para falar um pouquinho com vocês sobre o trabalho, os comportamentos dos trabalhadores, principalmente da área portuária. E então vim conversar um pouco sobre a relação do trabalho. Né? O trabalho, ele, para todos os trabalhadores, independente de ser portuário ou não, o trabalho ele tem um valor social, né? Não só monetário, mas também social. A pessoa é pertencente a um grupo, é pertencente a uma situação de trabalhador, de prestador de serviço, de estar incluída numa sociedade. Então, assim, ó, muitas vezes a gente pensa assim, tá, mas o meu trabalho, ele me leva aonde? Qual é a minha relação? O que que eu ganho? O que que eu perco? Como que eu tô me sentindo dentro desse trabalho? E se tem várias pesquisas sobre o comportamento dos trabalhadores portuários, suas reações e até mesmo seus adoecimentos, né? Hoje em dia, a questão da depressão, ela está muito forte, muito levantada sobre pesquisas, porque as pessoas estão esgotadas, as pessoas estão dando o mais do que podem, não é? Tem toda uma questão de ser cobrados, de produtividade, de horas de trabalho ultrapassando os limites da capacidade da pessoa. Uma situação muito importante, muito grande sobre o uso de substâncias, né, que vem desenvolver vários prejuízos, tanto para o próprio trabalhador, que é o principal, e quanto à empresa a qual ele pertence, né, porque a empresa também sofre com isso. Então, se tem dados, assim, que atualmente se tem um grande número de pessoas sendo afastadas, inclusive, por causa dessa situação de dependência e de depressão, né? Que uma coisa está diretamente ligada à outra. Mas como eu estava falando, assim, ó, o trabalho, ele se manifesta, ele tem um valor social, né? E não só monetário, também monetário. Porque torna o sujeito incluído e inserido numa sociedade, né, com um nome a ser chamado. Ele é um trabalhador, ele é um colaborador, ele tem uma função e ele tem um sentido de estar ali. Às vezes a gente esquece disso, às vezes o trabalhador esquece que ele existe, que ele é pertencente a uma sociedade. Não só a sociedade limitada ou ilimitada a qual ele está prestando um serviço, mas a toda uma sociedade, onde consegue ter olhos para ele como uma pessoa com uma função, com uma grande utilidade, com uma grande participação, né, na vida. Os trabalhadores portuários, a gente precisa sempre reforçar que eles fazem parte de uma grande engrenagem, né, que é funcionar um país inteiro, um mundo inteiro, né, passando pelos portos, pela forma de transporte, como as coisas são transportadas, são enviadas, chegam, e a gente tem que se lembrar que eles fazem parte de uma grande engrenagem, então, como eu falei. E assim como toda engrenagem, precisa de manutenção, de orientação e de cuidado, né? Só que a vida vai nos levando num ritmo tão frenético que o que a gente menos faz é se cuidar, né? Principalmente do mental. A gente até cuida mais do corpo porque sente uma dor, sente um desconforto, é obrigado a ir cuidar. Mas o mental, o que soma todo dia ali, uma chateação, uma coisa que incomoda, a gente vai empurrando, vai deixando, amanhã é outro dia, depois eu penso nisso, depois eu vejo isso, e vai levando, vai empurrando. Só que a gente esquece que é como se a gente tivesse um copinho dentro da gente, esse copinho vai enchendo, né, com pensamentos, com situações, com coisas que agradam, coisas que desagradam, e um dia esse copinho pode derramar. E aí o problema está instalado, né? E aí dá muito mais trabalho
cuidar disso do que fazer a prevenção disso, né? De não deixar esse copinho derramar. Então, assim, ó, e aí a gente fica pensando, tá, mas como é que chegou até aqui? O meu trabalho eu levo os problemas da minha casa para o meu trabalho, ou eu levo para casa os problemas, ou os problemas vêm de casa para o trabalho, né? Isso tudo ajuda a criar situações assim que a gente vai se atrapalhando, que a gente vai não conseguindo separar uma coisa da outra, que a gente vai transformando isso numa bola de neve. Por quê? Porque a gente não dá sentido às questões que nos incomodam. A gente não busca pensar no problema, porque problema é chato. Por que eu vou ficar pensando no problema? Né? E aí é que está a grande situação. A gente tem sim que pensar. Por quê? Porque a gente tem que achar soluções, a gente tem que achar resoluções, a gente tem que achar estratégias para não adoecer, para dar rendimento, para trabalhar de forma mais leve, mais tranquila, né? E cumprir seus objetivos, seja ele qual for do trabalho. Cada pessoa tem um objetivo com o seu trabalho. O que eu quero do meu trabalho? O que eu quero para minha vida? Aí cada um com o seu. Quando a gente também não tem muito esse objetivo, é importante que a gente busque isso. Porque às vezes a gente está infeliz no trabalho, só que o problema é o nosso estar no trabalho, é o nosso objetivo de estar ali. Ah, eu tô aqui porque eu cheguei. Ah, eu tô aqui porque eu gosto. Não, eu tô aqui porque me botaram aqui. Enfim, o quanto isso é benéfico, né? E muitas vezes os problemas eles acontecem porque a gente não questiona, porque a gente não busca entender o que a gente está sentindo. Porque sentir não é simples, não é claro. Muitas vezes a gente está sentindo coisas que a gente não sabe nem o que é. A gente não consegue dar nome aos sentimentos, né? Porque muitas vezes a gente não conhece os sentimentos, a gente não sabe o que é. Então, isso vai somando, vai virando uma bola e o reflexo maior, muitas vezes, é dentro do trabalho, né? Aí a gente perde produtividade, a gente já não se entende mais com tanta facilidade com colegas, né? Vai criando toda uma situação onde vai ficando tudo disfuncional, vai ficando tudo errado. Mas também tem aquilo assim, tô falando dos questionamentos, o que é certo, o que é errado? Como é que eu vou buscar soluções, né? Primeiro, já o fato de se questionar, já o fato de tu identificar que não tá bem, que tem algo que tá te incomodando, já é o primeiro passo. Opa, acender um alerta assim, eu preciso me escutar, me entender e buscar ajuda. Buscar ajuda sempre. Com um colega, com um profissional, com o meu gestor, saber assim, no que ele pode contribuir para me ajudar, mas a gente precisa ter assim, uma certa humildade, um desprendimento de querer resolver tudo sozinho e buscar ajuda, sim. Sim, porque a gente não consegue resolver tudo sozinho. Então, assim, ó, algumas estratégias muito simples, muito básicas e que muitos vão pensar assim, ó, que bobagem, mas não é. Os estudos dizem que elas têm função, que elas ajudam e que elas realmente têm um índice positivo quando buscada pelos trabalhadores. Em algum momento do seu dia, buscar um certo relaxamento, com uma música tranquila, com um pouquinho de sol, com um certo silêncio, se possível, ou música tranquila, ou silêncio. Cada um vai buscar a sua estratégia de relaxamento, né? Outra coisa que se faz bastante, assim, ó, e que as pessoas não dão bola, as pessoas acham até bobagem, alongamento. Por quê? Porque o alongamento, ele estica todo o corpo, né? E no final desse alongamento, o corpo recebe uma dose de bem-estar, né? Porque parece assim, que tu fosse, foi colocado dentro de ti alguma substância, então, criada por ti mesmo e não vinda de fora, que te proporcionou uma situação confortável de corpo e de mente.
cuidar pensamentos, né? De buscar pensamentos positivos, não vibrar no negativo. E como eu já falei, orientação e ajuda, né? Seja de quem for, família, amigos, gestores, colegas, buscar, porque a gente, quando tem um apoio, tudo fica mais fácil. Então, vim aqui conversar com você sobre isso, vim falar dos problemas que vocês passam, né, com horas de trabalho, com trabalho mais pesado, com a introdução de muitas vezes substâncias, né, que fazem muito mal à saúde, mas que as pessoas acabam usando como recurso para dar uma aliviada, só que existem outros métodos para aliviar os problemas, né, e se cuidarem seus pensamentos, cuidarem suas atitudes, ética, responsabilidade, né? Saber definir realmente qual é o meu papel dentro deste trabalho, o que eu quero, quais meus objetivos, né? Tá ruim? Por que tá ruim? Vale a pena? Não vale a pena? Vale a pena eu me dedicar mais a esse trabalho? Não estou sendo bom o suficiente, estou sendo relapso, estou sendo negligente, né? E se enxergar como peça fundamental daquilo ali, né? Porque todo mundo tem seu valor e realmente todos têm potencial para conseguir ir adiante, e é só querer, e é só buscar isso. Então, deixo aqui esse recadinho para vocês, para pensarem, para se analisarem, né? Buscarem estratégias de melhorar suas condições no trabalho e nas suas vidas particulares, porque aquele questionamento que eu fiz, eu estou trazendo problema de casa para o trabalho ou estou levando do trabalho para casa? Isso é sempre muito importante, né? Porque em algum lado fica pendente, começa a ter prejuízo, ou em casa, ou no trabalho, ou nos dois. Então, vamos questionar isso aí, vamos buscar soluções, vamos buscar melhorar para o bem-estar de todas as pessoas, tá bem? Fica aqui meu recado, uma boa noite para todos, até a próxima!